Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aí mais uma noite com minha história Mica Conta, histórias reais, tá? Todos os dias a gente conta aqui histórias reais. Se você tiver uma boa história para contar, se você tiver uma história que é só divertida, uma história que sirva de lição, alguma coisa que você queira desabafar, é só mandar. Gente, desculpa aqui. É só mandar aqui, tá bom? Que a gente vai estar narrando essas histórias para vocês. A história que eu vou contar hoje é uma história muito antiga. Inclusive, essa pessoa já chegou a mandar essa história para rádios, para, não sei se para revistas, né? Ela, na verdade, resolveu contar essa história meio que para alertar as pessoas que são céticas. Eu, por exemplo, sou cética para algumas coisas, né? Que ela narra aqui, mas eu respeito, super respeito, mas caiu meu brinco. Sou um pouco cética para acreditar em determinadas coisas. Ih, gente, perdi meu brinco aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver se eu encaixo aqui. Bom, então vamos lá para a história de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre. Olha que brinco lindo que eu tô. Esse brinco aqui, gente, ó, foi um brinco da minha mãe, tá? Minha mãe que infelizmente faleceu ano passado. E minha mãe tinha muito, muito bom gosto. Então, hoje estou usando aqui, estou meio saudosa. Vou aqui contar a história de uma mãe também, né? Claro. Essa história eu vou ter que ler porque eu não tive tempo para decorar, tá bom? Então vamos começar aqui. Você acredita em mal olhado? Acredita em energias ruins? Pois é. Pode ser que elas acreditam. Eu, por exemplo, eu acredito sim em energias ruins e coisas assim. Mal olhado tenho minhas dúvidas, mas eu acho que a gente tem que acreditar em tudo, né? Bom, vamos começar aqui com a história, tá? Da Maria da Conceição, certo? E ela começa, claro, aqui perguntando, né? Vocês acreditam em mal olhado? Também faço essa pergunta. Gente, escrevam aí embaixo da opinião de vocês, tá? Que é super importante. Comenta com a gente se você acredita, se você não acredita, se já aconteceu algo parecido na vida de vocês, como é que foi. Conta tudo pra gente que a gente está curioso. Aproveita, manda a sua história também, tá bom? Pode ser uma história de amor, pode ser uma história engraçada, pode ser uma história de frustração, tudo é válido. Qualquer história que você manda para cá, às vezes a gente se identifica, serve até como um apoio emocional, um alerta. De repente tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e aí você serve como luz para essas pessoas. Já imaginou? Pois é, a sua história aqui pode ajudar muito outras pessoas, tá? Vamos seguir aqui com a história dessa mãe. E o tema, repetindo aqui, mal olhado. Lembrando, quer mandar a sua história real? Então, manda para minha história, mica, com K, conta, com K, @gmail.com, tá bom? Você só se identifica se você quiser. Olá, sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Fui mãe de 7 filhos. Modéstia à parte, meus filhos eram muito lindos. Eles chamavam muita atenção por onde passavam. Em especial, o Eduardo. Sempre foi o mais lindo. Desde que nasceu, todos diziam: Meu Deus, que menino lindo! Desde os primeiros dias de sua vida, chamava extrema atenção por onde ele passava. As pessoas diziam: Olha, se não mudar, esse menino será um galã, um modelo. Era realmente uma beleza rara. Foi crescendo muito bonito. Eu, mãe, sempre orgulhosa, todos os meus filhos eram bonitos, mas o Eduardo era realmente uma beleza extraordinária. Sempre me aconselhavam a usar algum tipo de proteção. Perguntavam: Você usa alguma proteção no braço ou perna dele? Eu não acreditava nessas coisas.
eu não parava para pensar sobre essas coisas, realmente não acreditava, né? E sempre respondia que não via necessidade, que meus filhos, especialmente o Eduardo, ele não usava, que eu não usava esse tipo de proteção, geralmente são aquelas figuinhas, cruzinha, coisas assim que se coloca em neném, né? E ela dizia que ela não via necessidade naquilo, porque não acreditava muito nessas coisas e estava tudo certo. Continuavam. Use proteção neste menino, pois isso pode prejudicar a vida dele. Ele chama muita atenção e pode trazer muitas energias ruins para ele. Eu continuava achando desnecessário. Me perguntava se aquilo fazia algum sentido. Segui não acreditando e nem usando nada. Nada fiz, porque achava isso uma bobagem. Ele realmente parava as pessoas que o olhavam admirados. Quando eu levava na escola, eu percebia que pessoas paravam, ficavam tempo olhando ele, outras crianças olhavam muito ele, professoras, todo mundo. Realmente, meu filho chamava muita atenção, o Eduardo chamava muita atenção. Ah, quando o Eduardo fez 6 anos, algumas coisas começaram a acontecer. Começou a ter convulsões estranhas. Sempre à noite, no primeiro sono, ele acordava do nada, corria para a pia para beber muita água. Às vezes não dava tempo e ele caía, convulsionava e muitas vezes entortava o lado esquerdo do rosto todo. Rangia os dentes de forma assustadora. Pensei sobre o que diziam sobre a proteção, mas na dúvida ainda me perguntava: será? Será que isso existe? Levei meu filho a muitos médicos, tratamentos. Nunca quis dar atenção a essas coisas de olho gordo, inveja, mal olhado, não acreditava nisso. Gastei muito tempo em tratamento e ninguém descobriu o que ele tinha. Qualquer resultado dava em nada, sempre negativo. Vinha frustrada e preocupada, até que um dia alguém me disse: leve seu filho em um benzedor, isso é coisa feita. Seu filho é muito bonito, chama muita atenção, desperta muita inveja, quebranto, raiva nas pessoas. Use proteção do seu filho. Você deve usar coisas para proteger o seu filho. E eu seguia, não levando muito a sério, não acreditando muito nessas coisas. Mais de um ano de hospital em hospital, exames, nada dava resultado. Ela já, ele já estava com quase 8 anos. Minha vizinha me indicou um benzedor e tive que me render. Chegando na sala do velhinho, meia luz, cheio de santos, uma espécie de altar, eu na expectativa, até que o velhinho entra. Ao olhar para o meu filho, ele começa, o benzedor, a tremer, empalidecer, ter calafrios e ficou completamente arrepiado. Era visível. Eu vi a pele dele totalmente eriçada, totalmente arrepiado e a expressão dele facial mudou drasticamente. Ficou um tempo se contorcendo, como se quisesse evitar o que estava recebendo. Ele meio que evitava olhar e se comportava de forma estranha, não era natural aquilo, até mesmo para mim que não o conhecia. Até que se aproximou e, ao tocar meu filho, o Eduardo, teve uma descarga elétrica. Teve algo parecido com uma descarga elétrica, como se tivesse levado um choque. Tremia, mas não conseguia desgrudar sua mão do meu filho. Sabe quando você leva aquele choque? Eu já levei, que você fica agarrado nas coisas. Eu, quando criança, já levei um choque desse, fiquei agarrada no abajur. Você tenta soltar e não consegue. Então ele tremia, mas não conseguia desgrudar sua mão do meu filho. Parecia realmente uma descarga elétrica, onde ele ficou preso a meu filho por alguns minutos, por alguns segundos. E foi logo dizendo: seu filho está com Exu. Exu foi mandado para acabar com ele. Vou acorrentar esse Exu. É só o que posso fazer. Mas preste atenção, preste muita atenção, senhora Maria. Quando seu filho fizer 18 anos, você terá que procurar um centro espírita.
Mas você não pode procurar qualquer centro espírita. Você tem que procurar um centro sério, muito sério. Porque se quando ele chegar aos 18 anos, ele não passar a frequentar esse centro espírita, e ele repetia várias vezes que deveria ser um centro sério, com pessoas sérias, que sabiam realmente lidar, que tinha conhecimento dessas coisas. Porque quando seu filho fizer 18 anos, você terá que procurar um centro. Caso você não procure, coisas horríveis irão acontecer com ele. Eu não vou viver até lá, disse o senhor. Procure um centro muito sério, muito bom, pois quando ele fizer 18 anos, tudo vai se tornar um caos para ele e para a família. Tudo vai piorar. Só posso acorrentar esse Exu durante esse tempo. Depois que ele fizer 18 anos, eu nada mais posso fazer. Saímos de lá, eu achando loucura. E meu filho, na época com 7 anos, assustado, e como se estivesse zombando do velhinho. Ria das preces que ele fazia, ria da voz, da forma que o senhor falava. Eduardo, entre assustado e zombando, veio pelo caminho. Resolvi dizer que acreditava nele e íamos voltar sim, por 7 dias, porque foi isso que nos tinha sido recomendado. E aí o meu filho, o Eduardo, eu não quero voltar lá. Precisei obrigar ele a ir nos próximos 6 dias. Após isso, ele nunca mais precisou tomar medicamentos, nenhuma crise, tudo normal e praticamente não íamos mais a médicos. Tudo ficou normal. Meu filho ficou com uma saúde perfeita. Voltei sozinha um tempo depois para agradecer o que ele tinha feito por nossa família, pelo meu filho. E ele me lembrou, muito sério, que eu precisava procurar um centro quando ele fizesse 18 anos, pois caso não levasse, coisas horríveis aconteceriam. E ele me lembrou isso pela segunda vez. Os anos foram passando, todos crescendo, tudo correndo bem, até esqueci. Todos da família esquecemos. Quando o Eduardo fez 17 anos, veio como um estalo. Lembrei e veio muito rápido na minha cabeça. Com 17 anos e meio, lembrei de novo Eduardo do que o velhinho disse. Perguntei se ele lembrava do velhinho. Ele disse que sim, mas que eu poderia esquecer, porque era bobagem, e que ele não ia procurar centro nenhum. Na verdade, eu já tinha procurado um centro, encontrei um bom centro, só não tinha ainda comunicado ele. Eu estava aguardando ele fazer os 18 anos. Ele fez 18 anos, eu já tinha encontrado um bom centro, o chamei para irmos, ele recusou. Disse ser bobagem, que eu poderia esquecer. Nessa época ele estava aquele estilo meio roqueiro. Gente, a gente está falando aqui de mais ou menos entre 81 e 83, tá? 1981 e 1983. Então, então deixei, né? Ele falou que era bobagem, que ele não ia, que eu podia esquecer aquilo ali, porque não tinha nada a ver com ele e que ele não ia passar por essa situação que ele achava vexatória, que não tinha nada a ver com ele achava que isso era viagem, que era loucura, né? Desse senhor. E aí, realmente, eu tive que parar de insistir, porque não adiantava. Era realmente uma briga diária. Deixa eu voltar aqui para onde que eu estava, gente, que eu mexi aqui e saí. Desculpa. Me perdi aqui, gente, porque eu derrubei. Eu fiquei meio perdida. Pronto. Ah, então, já tinha encontrado esse centro maravilhoso,
Era um centro sério, já tinha pedido referência, já tinha conversado com algumas pessoas lá, e na verdade eles estavam só aguardando a nossa presença, mas Eduardo se recusava a ir. E assim foi. Eu sempre pedindo, Eduardo, vamos, e ele batia o pé que não ia, que aquilo era bobagem, que ele não acreditava que ele não ia perder o tempo dele fazendo aquilo, que eu poderia esquecer, que eu deveria esquecer, na verdade. Então chegou um tempo que eu deixei. Após os 18 anos, começou a andar com más companhias. É, foi criando muitos problemas, ele começou a mudar a postura dele em casa com os irmãos, se tornou mais agressivo com todos nós. Até que ele foi preso. Gastamos o que não tinha. Ele me agredia física e verbalmente. Quase enlouqueci. Logo depois, se envolveu com uma mulher, que era o próprio Satanás. A mulher, ele fazia tudo, tudo por ela, né? E ela o humilhava de todas as formas possíveis. Eles brigavam, ele voltava para casa, agressivo, quebrando coisas, se trancava no quarto, não se alimentava, passou a desestruturar toda a nossa família. Conversei com ele, convidei para irmos ao centro. Ele me gritava, proibia de falar, dizia que tudo isso era culpa minha e do velho, que ele estava passando por essas coisas hoje, porque eu tinha levado ele até esse senhor, né, quando ele era criança, e passou a culpar a mãe, né, de ser a causadora do estado que ele estava hoje. Entre idas e voltas, enfim, a relação terminou. A partir de então, então, a partir daí, quando ele terminou a relação com a mulher, sofrendo, amando muito, né? Ele já com 25 anos, as convulsões começaram a voltar, mas aí elas voltaram com força total. A sua saúde foi se deteriorando cada vez mais. Ele foi ficando pior e pior e pior. Nessa época, ele com 25 anos, precisamos interná-lo. E a cada dia ele piorava, ficava debilitado e continuou internado por muito tempo. Um dia pediu para me chamar. Cheguei lá, em seu leito, ele segurou minha mão. Eduardo, meu filho, me pediu perdão, pediu desculpas por tudo que nos fez passar, me pediu a bênção. No dia seguinte, meu filho faleceu. O velhinho tinha razão. Meu filho faleceu por volta das 13h30. O velhinho tinha razão. Tentei. Meu filho não aceitou. Me enfrentou. O benzedor disse que se fosse ao centro, que se ele não fosse ao centro, ele sofreria e todos nós sofreríamos também. Tentei, meu filho. Queria que você tivesse me ouvido. Você zombou, me desafiou, nos desafiou, fez descaso. Hoje estou aqui, sofrendo muito pela sua ausência e você no cemitério. Como sofro, tenho certeza, o velhinho tinha razão. Sua mãe, Maria da Conceição Mendes, te ama eternamente, tá? A Maria da Conceição Mendes, quando enviou, como isso aqui é mais antigo, é um caso bem mais antigo, tá? Na época ela morava no bairro Olaria, em Carapicuíba, São Paulo. Esse foi o caso de hoje. Então, gente, o que vocês acham disso? Vocês acham realmente que acontece isso de mal olhado? Energias ruins, eu acredito, né? Tem pessoas que às vezes você tá de boa, tá tranquila, acontece muito no trabalho. Quando chega determinada pessoa, você nem precisa ter ranço com ela. Você pode até ser amiga dela, tratar bem, mas tem determinadas pessoas que quando elas chegam,
parece que o clima pesa, a gente fica meio que incomodado, fica aquela coisa ruim. Eu acredito nisso, sim, de energia ruim. Por alguns motivos eu deveria já ter acreditado nessa coisa de quebranto, de inveja, principalmente quando alguém vai conseguindo progressos na vida, né? Então, o caso da Maria da Conceição, do seu filho Eduardo, eu acho que nos traz um alerta muito importante de que tem muita coisa que a gente desconhece e que às vezes é importante a gente ouvir, conhecer um pouco mais, porque na verdade o mundo é cheio de mistérios, né? E tem muita coisa que a gente não conhece ainda. Então, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? A gente se encontrou, vamos aqui, ó, trocar conversinhas, fofoquinhas, né? Trazer histórias. Vem pra cá, tá? Vem trazer a tua história, vem trazer a tua fofoca, vem falar daquele caso que não deu certo, vem falar daquele namorado, boy lixo, tá? Vem pra cá também, vocês homens, contar a história que vocês passaram aí com determinadas mulheres que te fez sofrer. Mas se você tiver história divertida, alegre, traz também. História de família, a gente adora. Então traz, tá bom? Para você mandar essa história pra gente, tá? Minha história, Mica com K, conta. Minha história, Mica conta, @gmail.com. Canal da Hora, Mica Conta. Se inscreve, gente. Vai, dá essa moral pra gente, dá uma curtidinha, comenta aqui embaixo, tá bom? A gente adora que vocês comentem. A gente adora ler o comentário de vocês, beleza? E de repente os irmãos do Eduardo nos encontram aí e pode até contar mais histórias sobre o Eduardo, né? Pena, partiu tão novo, tá aí em um outro plano. Realmente deve ser muito sofrimento para a mãe, né? Para todos que passam. E o que você acha? Conta para mim, tá bom? Até a próxima Minha História Mica Conta. Tô aqui aguardando a história de vocês, beleza? Um beijo para vocês. Boa semana. Até loguinho. Beijinho.